Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island, região da Nova Inglaterra, Estados Unidos. É uma alegria podermos retomar esses nossos encontros, não é? Encerramos as transmissões ao vivo ali pela época do Natal e agora estamos retomando este encontro também ao vivo às quartas-feiras à noite para um momento de oração intercessora, para um momento também de estudo da palavra e de confraternização. Então sejam todos muito bem-vindos, você que nos acompanha aqui pelo Zoom, ou também que nos acompanha através das páginas do Facebook, e depois da transmissão, aqueles que também vão poder assistir ou rever esta mensagem no nosso canal do YouTube, @Família Primeiro Encontro. Meu nome é Walter Araújo, sou aqui o pastor distrital e damos as boas-vindas a todos vocês que estão conosco, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ou também em Cabo Verde, apesar que ao vivo, neste horário em Cabo Verde, é um pouco desafiador, né? São 4 horas a mais, lá já estamos com 11 horas e 40 minutos da noite, mas, de alguma forma, os irmãos em Cabo Verde também podem receber este vídeo e assistir num horário mais favorável. Muito bem, queridos, sejam bem-vindos. Hoje, em especial, teremos uma estreia de alguém importante, alguém que Deus escolheu para vir passar aqui conosco uma temporada. Ele que está se preparando para se tornar um pastor, já tem uma formação acadêmica, uma graduação na área de relações internacionais, vem de uma família extremamente missionária e aceitou o desafio de passar aqui alguns meses conosco, especialmente na igreja de Framingham, para nos ajudar na expansão do reino de Deus. E já já nós vamos conhecê-lo, e vamos ter o privilégio de apresentá-lo. Desde já, eu quero dar as boas-vindas ao jovem estudante de teologia e que para nós aqui já vamos chamá-lo de pastor Hélio Fernando, que estuda na nossa Faculdade Adventista do Paraná, Faculdade Adventista de Teologia, no nosso Instituto Adventista Paranaense. E hoje, em especial, ele também está acompanhado de alguém que eu tive o privilégio de conhecer há 20 anos atrás, quando fui pastor do Distrito Central de Osasco, que é exatamente o seu pai, um servidor do nosso honrado Exército Brasileiro, não é? Hoje desfrutando aí da sua merecida aposentadoria, mas na ativa, né? Especialmente no Exército de Deus que ele sempre tão bem representou. Nós vamos então, neste momento, ter uma breve oração da minha parte, coronel, e na sequência um hino, e já já o coronel Hélio irá então fazer uma oração intercessora pelos pedidos e agradecimentos que forem apresentados aqui. Então, desde já, você pode escrever nos comentários do Zoom e também nos comentários do Face, e nós vamos apresentar, através da oração intercessora do nosso irmão Hélio, os seus pedidos diante do Senhor. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado pelo privilégio de podermos adorá-lo com liberdade religiosa, usando esta ferramenta da tecnologia para unir tantas pessoas em lugares diferentes com um único propósito: adorar um Deus real de forma virtual, mas sermos verdadeiramente transformados pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Aceita esta adoração. Também teremos logo mais um momento de oração intercessora e a exposição da tua palavra, para que o pastor Hélio Fernando possa ser usado por ti e que desde já estejamos muito ansiosos pela sua chegada e a sua contribuição na expansão do teu reino aqui na Nova Inglaterra. Orando e entregando estes momentos em suas mãos, em nome de Jesus, agradecemos e dizemos amém. Amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos louvar o nome de Deus e, como eu disse, se você tem aí algum pedido especial, alguma gratidão, já já vamos ter a oração intercessora, você pode escrever nos comentários. Um hino muito conhecido já por todos nós,
A Jesus seguir eu quero, e eu espero que possamos louvar ao Senhor e já já estaremos juntos aqui para a oração intercessora. Vamos louvar. A Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for difícil, ele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades, envolver-me a tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também o atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Louvado seja o Senhor, que esta seja de fato a nossa decisão nesta noite de quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Sermos fiéis ao seguirmos Jesus, tendo a certeza de que Ele é o nosso Salvador. Vamos dar aqui uma boa noite para a querida Elizabeth, chegou também conosco, nossa irmã Maria Oliveira. Também temos aqui Águida Bruna, pela página da família Primeiro Encontro, Benevides, no Pará, está conosco através da Shirley. Seja bem-vinda, Shirley, Deus esteja com você e sua família. Pela página de Seekonk, temos nossa irmã Esther Nascimento, temos nossa irmã Gorete Macedo, direto da Flórida. Aqui em Massachusetts, temos também a sua irmã, a Natália, e o seu esposo, Natália e Ton, não é? As irmãs Gorete e Natália, uma na Flórida, outra aqui em Massachusetts. Muito bem, nós temos já desde a manhã alguns pedidos especiais que foram compartilhados na família Primeiro Encontro
Uma delas diz respeito a Ana Helena, é uma irmã, uma senhora que mora em Rondônia e que hoje foi internada com uma grave infecção urinária. E também temos aqui o pequeno Levi. Irmão Hélio, nós temos pela manhã um momento de oração intercessora e, infelizmente, hoje nós temos um grupo com mais de 100 pessoas enfrentando o câncer, ok? Desde o Japão, passando pelo Brasil, aqui nos Estados Unidos, todos os dias nós clamamos por estas pessoas, outras doenças também, mas que tem chamado a nossa atenção é exatamente o câncer. E o mais recente pedido, hoje pela manhã, é uma criança de nome Levi, que foi diagnosticado com câncer e, lamentavelmente, agora também ele enfrenta uma bactéria, uma infecção através de uma bactéria por alimento. Então, que Deus tenha misericórdia de todas estas pessoas e eu vou então convidá-lo a, neste momento, por favor, colocar diante do Senhor pedidos, agradecimentos que estão nos corações também, né? E, acima de tudo, irmão Hélio, eu acho que é muito interessante ter a oportunidade de um pai que está vendo o seu filho abraçar o chamado ao ministério e diante de um novo desafio, né? Afinal de contas, em breve ele vai estar aqui conosco. Eu acho que Deus preparou esse momento para a sua participação e eu gostaria que você orasse pela vinda do seu filho aqui para nosso distrito, aqui a partir de Framingham, e que Deus pudesse usá-lo poderosamente, né, neste chamado que foi feito a ele. Muito obrigado, coronel. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado ao senhor pastor e aos irmãos que separaram um tempo para estar nessa reunião espiritual. A gente fica muito feliz, muito animado com a oportunidade que Deus nos dá desses encontros especiais. Eu perguntaria, eu não sei qual é o hábito, a gente ora sentado mesmo como estamos? À Ou... vontade, sim. É? É porque algumas Bom, pessoas podem estar dirigindo e tá etc. bem, Então, fique à vontade, tá em bem. atitude de reverência, ajoelhados, não tem problema. Ok, como eu posso aqui, vou orar, eu Claro, peço à licença para vontade. fazê-lo ajoelhado e convido os Esteja. irmãos nesse momento a gente tomar tempo para uma breve oração. Obrigado. Querido, amorável e poderoso Deus, nós estamos na tua presença nesse instante, usando os meios de tecnologia que tu colocas à nossa disposição. Nós podemos nos reunir estando em partes distintas neste mundo e nesse instante eu, ainda que não tenha qualquer condição de dignidade para estar na tua presença intercedendo pelos meus irmãos, eu ouso fazê-lo e eu faço em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que tu escutes a oração que juntos fazemos nesse momento. Querido Deus, Pai da eternidade, Senhor, justiça nossa. Este é um momento em que nós deixamos as nossas ocupações, estamos ao final de um dia de atividades lá na América, aqui no Brasil e também em Cabo Verde, e queremos dizer muito obrigado pela oportunidade que tivemos de usar os nossos braços, os nossos pés, para, com dignidade, buscarmos o sustento que vem do Senhor. Ó Deus, tenha de nós misericórdia. Eu quero apresentar diante do Senhor algumas causas que representam as demandas de todos nós, os teus filhos que estamos aqui neste momento reunidos em nome de Jesus. Eu menciono a irmã Ana Helena, que mora lá em Rondônia, estado brasileiro, e
e tem uma necessidade em função de uma infecção urinária. Ó Deus, tenha dela misericórdia. Ela representa um grupo de irmãos que tem demandas relacionadas à saúde. Nós estamos exatamente nesses dias, aqui no Brasil, por que não dizer em toda a América do Sul, estudando sobre a questão da saúde. Ó Deus, tu tens dado para a tua igreja, ao longo da sua história, recomendações importantes. Sejamos nós cuidadosos e tenhamos condições de sermos perdoados, eventualmente, por alguma dificuldade, mas, ó Deus, aceita esse nosso pedido clemente de socorro. E eu incluo nessa prece também esse grupo de irmãos que sofrem dessa doença terrível, o câncer, que tem afetado muitos lares. Tu sabes que nesta semana a nossa família precisou se despedir da Jaqueline, que faleceu em função, depois de 12 anos, de uma luta contra um câncer agressivo. Mas nós agradecemos os anos de vida que ela teve e queremos seguir confiando nas tuas promessas da ressurreição em breve. Eu menciono aqui este infante chamado Levi, que ele, pelo poder de Jesus, ó Pai, seja curado, que ele seja entregue em tuas mãos e que a família e nós outros possamos testemunhar do milagre da cura que somente tu podes fazer. É certo que tu tens dado para nós outros o conhecimento, a possibilidade mesmo de tratamento, mas no final a palavra, a decisão é tua, Senhor. Nós respeitamos a tua vontade e nós, por isso, clamamos por socorro em favor dessa criança. Que ele seja curado também dessa bactéria que afeta a sua saúde, ó Deus. Tenha misericórdia. Pedimos pelas famílias que que têm pedidos especiais que estão gravados no coração e também aqui no chat, Senhor. Que sejam todos esses pedidos ao seu tempo, de acordo com a tua vontade e o teu elevado entendimento, sejam todos por ti apreciados. Daqui a pouco, nós ouviremos a tua palavra, trazida pelo Hélio, o nosso filho, que, de uma forma especialíssima, chamado pelo Espírito Santo, ouviu a tua voz, abriu mão de algumas questões importantes de convivência e oportunidades para te servir. Nada disso é mérito dele, mas é resultante da influência do Espírito Santo na vida dele. Por isso, ó Pai, eu quero, como o seu genitor, eu quero colocar a vida dele em tuas mãos. Em poucos dias, por teu poder e graça, por tua permissão, ele estará com os irmãos ali em Framingham, tendo a oportunidade de aprender, de conviver socialmente, levar a sua experiência, temperar essa experiência acadêmica com informações importantes. E o pastor Walter estará à frente desse processo junto com os irmãos da igreja. Sejam eles todos abençoados e que somente o teu nome, Senhor, seja exaltado durante a realização desse trabalho, esse estágio, esse processo de crescimento, e que o Hélio volte para o exercício da continuidade da sua vida acadêmica com uma experiência extraordinária. Certamente terá ele tido uma experiência com Cristo muito importante, que irá impactar a sua vida. Eu peço ainda, antes de pedir pela mensagem, eu peço pela vida do pastor Walter Araújo, que é o ministro do Evangelho, um homem com enorme responsabilidade nessa região da Nova Inglaterra, pregar o Evangelho, que ele seja bem-sucedido, que o Espírito Santo ande à frente dele e, como um anjo poderoso, empoderado por ti,
ele tenha êxito em suas ocupações como ministro do Evangelho, como o sacerdote do lar, cuide da saúde dele. E que essa bênção que eu te peço neste líder religioso, essa bênção, essas bênçãos sejam espraiadas sobre cada integrante da tua igreja e que eles tenham sucesso na missão da pregação do Evangelho nesse campo. O Hélio, ao abrir a palavra daqui a pouco, seja ele bem sucedido e que tu fales por ele, como te pedi ainda há pouco lá na igreja. Que essa mensagem venha como seta e alcance o coração de cada um de nós e que saímos após ela entusiasmados e prontos para cumprir a missão que nos compete até que Jesus volte a este mundo. É a oração que nós te fazemos e o fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo e juntos nós dizemos amém, Amém. amém, graças a Deus. Graças a Deus. Que privilégio, coronel. Louvado Privilégio é seja meu, o Senhor. pastor. Amém. Muitíssimo obrigado, viu? Que Deus Amém. esteja com o senhor, com a sua esposa, sua filha também, Muito abençoando obrigado. toda a família. Muito obrigado. Muito Louvado bem. seja Deus. Amém. Pastor Hélio Fernando, seja bem-vindo. Aí está devidamente introduzido. A partir de agora, oficialmente, somos também seu rebanho aqui do outro lado do hemisfério, né? Você está, por enquanto, no hemisfério sul, nós estamos aqui no norte, mas estamos muito felizes por recebê-lo e falando aqui para Benevides, no Pará, falando para São Paulo, para Flórida, falando, enfim, para vários locais ao mesmo tempo. Seja bem-vindo e que Deus te use. Muito obrigado, pastor Walter, pela, pela mensagem aí, pelo carinho. De fato, estou muito contente, muito feliz com essa oportunidade, né, de estar com os irmãos aqui, né, no Zoom, irmãos aí do Brasil, dos Estados Unidos, ao redor do mundo. Também por essa oportunidade, em breve estarmos juntos aí também na cidade de Framingham, lá em Rio da Nova Inglaterra, servindo ao Senhor, né? E isso é um privilégio para mim. Quero já saudar os irmãos, né, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que toda a honra e toda a glória é dele, nós somos instrumentos, somos servos, né? Somos cada dia abençoados por ele, né? E a forma que nós podemos honrá-lo, pregar, né, a sua palavra, viver de acordo com a lei dele, né, e espalhar o reino, né, e esperar a volta dele, trabalhando. Esse é o desejo de Cristo. Irmãos, antes de abrir a Bíblia, né, para que a mensagem seja pregada, para que a palavra fale no nosso coração, eu gostaria de fazer também uma breve oração, só pedindo para a iluminação divina em nossas vidas. Vamos orar rapidamente. Santo Deus, nosso bom Pai, invocamos, Senhor, a Tua presença entre nós, que agora, Senhor, ao abrir a Tua palavra, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Espírito Santo toque os meus lábios e o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 14. Eu sou um grande fã, posso dizer assim, dos evangelhos, principalmente a parte onde Jesus fala, se comunica com os discípulos, né, com as pessoas da época, e principalmente dos milagres, né? Irmãos, é impressionante que nós temos um Deus poderoso, um Deus que se preocupa com cada detalhe em nossa vida, e os milagres de Deus nos mostram isso. Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, fez diversos milagres. A Bíblia, ela nos relata 35 milagres feitos por Jesus. Porém, se nós formos lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 30, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Olha só, está dizendo que Jesus fez muitos milagres além daqueles escritos aqui na Bíblia. Estes, porém, no verso 31 diz:
foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Louvado seja Deus, porque esses milagres relatados aqui na Bíblia são suficientes para crermos que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, para fazer muito mais aquilo que pensamos ou imaginamos, pelo seu poder que opera em nós. Evangelho de Mateus, capítulo 14, começamos ali no versículo 22, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O contexto aqui é: antes disso ter acontecido, Jesus fez um milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Houveram dois milagres desse mesmo tipo, esse sendo o primeiro, né, onde ele, com 5 pães e 2 peixes, alimenta mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos chutar um número aí de 10.000 pessoas, apenas com 5 pães e 2 peixes. Nisso, o nome de Deus já foi glorificado, as pessoas ficaram maravilhadas com Jesus, e após isso, será a mensagem que nós iremos aprender, iremos estudar aqui. O versículo 23 diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Olha só, irmãos, logo nesses 2 primeiros versículos, já temos um grande ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Deus Todo-Poderoso, né? Ele, enquanto esteve aqui na terra, viveu como homem. Ele sabia a importância de estar em conexão com o Pai, a importância da oração. O próprio Cristo, em pele humana, vivendo como homem, era um homem de oração. É o primeiro ensinamento que Cristo nos dá. Aí eu pergunto para você e pergunto para mim: será que nós, reconhecendo a nossa fraqueza, os nossos pecados, a nossa dependência de Deus, temos o hábito da oração? Será que estamos orando o suficiente? Será que estamos passando tempo suficiente com Deus? Olha, irmãos, Ellen White diz que Jesus, enquanto estava aqui na terra, orava muito a ponto de passar horas e horas em oração. Virava a noite orando, simplesmente porque ele dependia de Deus. Todos os dias ele pediu o batismo do Espírito Santo para se manter de pé, para realizar milagres. Ora, se não há oração, não há poder. Eu gosto muito de uma frase que diz que o cristão, ele não caminha com os pés, ele caminha com os joelhos. A nossa caminhada, irmãos, deve ser uma caminhada de oração com Deus. A vida aqui na terra já é muito difícil. Se não tivermos a companhia, não pedirmos a companhia de Jesus, irmãos, a nossa vida será ainda mais complicada. Então, sigamos o exemplo que Jesus deixou, o exemplo da oração, da conexão com o Pai. E a palavra de Deus continua no versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. No verso 25 diz: Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Naquela época, os judeus, eles contavam o tempo, né, em primeira, segunda, terceira e 4ª vigília da noite. E nessa 4ª vigília da noite, nós podemos entender entre as 3 e as 6 horas da manhã. Então, imagina, ao cair do sol, ao cair da tarde, como falou anteriormente, Jesus começou a orar e foi ter com ele entre as 3 e 6 horas da manhã. Olha o tempo que Jesus ficou em oração. Muito tempo, né? Muitas vezes nós não conseguimos ficar aí 1 hora, meia hora em comunhão com Deus. Versículo 26 diz: Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou atemorizados, exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram.
Interessante esse verso é que os discípulos naquela época acreditavam em fantasma. Isso pela cultura judaica era muito comum naquela época o povo judeu acreditar que existia um fantasma. Mesmo o próprio Jesus estando com eles, ensinando doutrinas, ensinando como era a vida de verdade, eles tinham essa crença cultural de que fantasmas existiam. Eles, atemorizados, gritavam, pensavam que era um fantasma, né? Mas no versículo 27 diz que Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essas palavras de Jesus são extraordinárias, porque me remete lá no Antigo Testamento, principalmente no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, eram palavras que os profetas falavam, né, para o povo. Deus falava, né, para os profetas: Ei, sou eu, não temas, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, não temas. Quando passares pelos fogos, eu vos livrarei. Jesus sempre estava, né, a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é sempre Jesus que estava presente. A Bíblia ela fala de Jesus. E aqui Jesus mais uma vez mostrando, né, a sua divindade, mostrando que ele era Deus, que ele pode todas as coisas, para que você e eu não fiquemos com medo, atemorizados, ansiosos diante das circunstâncias que muitas vezes a vida nos traz. Olha, nós sabemos que a vida não é fácil, né? Talvez no seu casamento, no seu trabalho, né, em alguma atividade sua particular, vida financeira. Eu não sei o que passa na sua vida, né? Mas todos nós temos problemas. E Jesus, ele chega para você como fez para todos os nossos pais lá do passado, para você ele chega assim: filho, não temas, não te amorizes, sou eu, aquele que te criei, que te conhece, que antes mesmo de você nascer, eu já saberia como seria cada segundo da sua vida. Eu gosto muito do livro de Salmos. Salmo 139 diz que no ventre ainda informe, Jesus já sabia como seríamos. Isso é fantástico. Então, sempre que você tiver ansiedade, tiver alguma preocupação ou achar que alguma coisa é grande demais, lembre-se, Jesus fala: não temas, eu estou contigo. No versículo 28, Pedro respondeu assim: ó, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aqui eu fico perplexo com Pedro. Jesus se identifica, fala que é ele, e Pedro fala assim: ó, se és tu mesmo, Senhor, mande-me ir ter contigo sobre as águas. Aqui é algo muito interessante porque Pedro foi o primeiro homem, depois de Jesus, obviamente, a andar sobre as águas. Mas para isso ele teve que ser ousado. Pedro foi muito ousado aqui. Ele desafiou a Jesus, ele provou a Jesus. Muitas vezes nós temos a interpretação errada, né? É errado tentar a Deus. Realmente não devemos fazer isso. O próprio Deus, né, falou que não devemos tentá-lo. Mas provar, nós podemos. A própria palavra de Deus fala: provai e veja que o Senhor é bom. Então existe essa diferença. E Pedro usou disso. Ele falou assim: Senhor, se és tu, me faça ele ter contigo, então, me faça andar sobre as águas. Ele foi ousado, ele teve fé, ele fez essa questão, indagou essa questão a Deus, crendo que ele poderia fazer todas as coisas. No versículo 29 diz, Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha só que interessante. Um homem comum, assim como eu e você, andando sobre as águas. Isso não é fantástico? Isso não mexe com você também? Não deixa você assim, eu também queria ter uma oportunidade dessa. Sabe, meus amigos, minhas amigas, muitas vezes nós não temos essas experiências mais extraordinárias com Deus porque nós não pedimos, nós não temos essa fé. Muitas vezes o que vai distinguir a sua caminhada com Deus é a fé. Essa fé que Pedro teve, essa ousadia.
Essa fé que muitas vezes vai tirar eu e você do normal, do natural e levar-nos a sobrenatural. Muitas vezes nós reclamamos que milagres não acontecem em nossas vidas, que em nossa igreja não há milagres, que nossa caminhada cristã é uma caminhada morna, uma caminhada que talvez não nos traga emoção. Mas eu te pergunto, será que nós estamos nos colocando em posição para que Deus faça esse milagre? Será que nós estamos orando, tendo uma comunhão com Deus que permita que Ele realize esses milagres na nossa vida? Será que a nossa fé em Deus é suficiente para que nós possamos alcançar o sobrenatural? De fato, irmãos, o nosso Deus é um Deus muito grande que pode todas as coisas. E muitas vezes essa distância, né, de acontecimentos extraordinários em nossas vidas é só uma distância de uma oração com fé que nós fazemos. Eu, por exemplo, vou contar uma história aqui para vocês que aconteceu comigo. Uma história pequena, não é tão grande essa como o Pedro, mas que relata muito bem isso. Estava eu numa semana de evangelismo lá em Umuarama, aqui no Paraná. E eu fiquei num local que estava bem afastado da cidade e o sinal não era tão bom de telefone, de internet. Eu precisava muito ir ao shopping, né, que era o lugar onde vendia abastecimentos ali. Precisava comprar questão de higiene e tal. Mas eu estava sem automóvel, só a pé, e como era muito longe, né, eu tinha que me locomover até lá, né, motorizado. Só que eu não estava com carro. E eu pensei, bom, preciso chamar um Uber, porque eu não consigo caminhar até o shopping. E assim peguei meu celular, abri o Uber e fiz, né, chamei o carro. O interessante é que o lugar que eu estava era tão longe, talvez um pouco perigoso, e nenhum Uber aceitou. E ao me indagar, perguntar ali para o dono do lugar onde eu estava, por que os carros não vêm para cá? O rapaz me falou assim, porque aqui é um pouco afastado, normalmente não vem Uber para cá. Eu falei, puxa vida, e agora como eu irei, né, buscar esses suprimentos? E ali eu me ajoelhei e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando. Eu não estou pedindo para meu conforto ou para algum luxo, é que realmente eu preciso. Enfim, fechei o Uber e fiquei esperando. E o fato interessante é que passaram-se ali 5 minutos, chegou uma notificação no meu celular dizendo que um carro estava vindo para me buscar, para me levar até o shopping, para eu conseguir esses meus suprimentos. Eu já tinha fechado, nós que mexemos com essa tecnologia, com o celular, nós sabemos que quando a gente fecha, a gente perde tudo, não tinha achado carro nenhum. E quando acabo de orar, recebo essa notificação dizendo que um carro estava vindo, né, e eu conseguiria ir até o shopping, né, e buscar ali os meus suprimentos. Foi uma oração que fiz com fé, sabendo que eu não poderia fazer nada, que não tinha nada o que eu fazer. Só Deus poderia fazer alguma coisa. Algo simples, algo banal, mas que para mim mostrou que Deus ele está preocupado também com coisas pequenas, com coisas cotidianas. Muitas vezes nós queremos coisas tão grandiosas, mas no cotidiano, aquelas coisas que nós também não conseguimos fazer, nós devemos deixar para Deus, porque Ele sabe que precisamos dessas coisas. Mas primeiro, como diz a própria palavra, devemos buscar as coisas do reino, as suas coisas. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa de Deus. Muitas vezes esquecemos que Deus fez promessas para mim e para você. Promessas excepcionais. Promessas de que se você seguir a Deus, fazer as coisas primeiro para Ele, Deus não vai lhe dar riquezas, não vai lhe dar postos altos, mas vai te dar o necessário para você viver. O necessário com Deus já é demais.
O necessário com Deus já é extraordinário. Não precisamos de mais nada. Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Pode confiar nas promessas divinas. No versículo 30, a história continua. Leia comigo. Versículo 30, Mateus 14 diz: Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Essa é a minha versão da Bíblia. Oculta uma parte importante que diz que Pedro, ao estar com os olhos fitos ou fixados em Deus, ele estava caminhando, estava chegando a Jesus. Mas, ao desviar os olhos, vendo que as ondas estavam aumentando, Pedro começou a submergir. E dá para fazer um paralelo isso com nossas vidas. Muitas vezes estamos caminhando com Deus, estamos tendo uma vida bacana, achamos que estamos bem com Deus, talvez estudando a lição da escola sabatina, fazendo a nossa meditação, orando, indo à igreja aos sábados, aos domingos, na quarta-feira. Estamos bem espiritualmente. Mas, irmãos, infelizmente, a vida, ela nos passa por algumas dificuldades. Essa vida que, infelizmente, esse mundo cheio de pecado acaba também nos atacando. E o fato de estarmos com Deus não quer dizer que teremos uma vida perfeita, porque essa vida perfeita é somente no céu. Aqui na Terra, infelizmente, temos, como vimos, doenças, temos mortes, pessoas passando fome, problemas familiares, financeiros, conjugais, problemas no trabalho, enfim, larga escala de problemas, de dificuldades. Muitas vezes isso tira o nosso foco de Deus. Muitas vezes achamos que esses problemas são maiores que o nosso próprio Deus, porque nós esquecemos quem está ao nosso lado, quem já venceu tudo. Jesus falou que nesse mundo teremos aflições, mas para que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ora, se Ele venceu o mundo, e se nós estamos com Deus, nós também venceremos. Ou seja, teremos dificuldade, infelizmente, mas vai passar. Por que vai passar? Porque Jesus prometeu que se nós estivermos com Ele, venceremos, porque Ele venceu. Ei, Jesus venceu talvez a maior desgraça do mundo, que é a morte. Jesus ressuscitou e agora está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Se ele venceu talvez o maior problema desse mundo, você acha que ele não é poderoso o suficiente também para vencer esse problema que hoje está te incomodando? Talvez esse problema que tira o seu sono à noite, que lhe preocupa. Jesus se preocupa com isso. E nós, ao caminharmos com Ele, devemos manter os olhos sempre para Cristo, olhando para Deus. Eu gosto muito de uma passagem de Isaías 45, se eu não me engano, que diz: Olhai para mim e sereis salvos. Quando o povo de Israel estava saindo, peregrinando do Egito até a Terra Santa, o povo ali estava murmurando contra Deus, muitas vezes falando que estavam passando calor, passando dificuldade, passando fome no deserto, porque estavam acostumados com as iguarias que tinham lá no Egito, ou seja, estavam com saudade dos prazeres do mundo. E Deus ali estava provando o povo, estava santificando. E ali Deus se irou, Deus ficou chateado e mandou serpentes no deserto. E as serpentes começaram a picar ali o povo de Israel, muitos ficaram desesperados. E falaram para Moisés, que estava guiando: Moisés, faça alguma coisa. Ore para que essas serpentes parem de nos atacar. E Moisés foi orar a Deus, pedindo misericórdia.
E Deus falou assim: Moisés, pegue um pedaço de pau, um madeiro, e ali esculpe ali uma serpente de bronze e levante essa serpente. E toda pessoa que olhar para essa serpente será salva, será curada. Ou seja, ali Jesus já estava ensinando que futuramente veria o Messias. Esse Messias iria padecer no madeiro, iria morrer no madeiro, mas toda aquela pessoa que mantesse os olhos fixos, fitados em Jesus, na cruz, será salva. E Pedro, enquanto estava ali caminhando sobre as águas, talvez vivendo o maior milagre de sua vida, um milagre que só ele, em toda a história, viveu. Enquanto ele olhava para o Mestre, ele caminhava, ele estava salvo, estava são. Mas ao olhar as ondas, ao olhar os problemas da vida, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Cristo. E Pedro, percebendo que estava afundando, percebendo que estava caindo, gritou: Senhor, salva. Pedro reconheceu que não havia ninguém mais que poderia salvá-lo, a não ser Jesus. E eu falo para você agora, minha amiga e meu amigo, se estiveres passando por algum problema, estiveres passando por alguma dificuldade, a sua fala deve ser igual a de Pedro: Senhor, salva-me. E sabe o que ele vai fazer? Vamos voltar à leitura aqui. Versículo 31 diz: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ei, olhe para mim. Jesus diz: Filho, filha, tenha fé em mim. Esse problema que você está passando não é nada para mim. Eu estendo minha mão para você para te salvar. E hoje, essa noite, você está aqui, não por acaso. Você está aqui conosco, meus irmãos de Cabo Verde, dos Estados Unidos, do Brasil, ao redor do mundo, não por acaso. É porque Jesus tem uma mensagem para você, uma mensagem de salvação. Que os problemas que você está passando hoje, os problemas que estão tirando o seu sono, as dificuldades, não são nada. Ele está lhe oferecendo a mão para tirar você desse lugar, para viver um lugar mais tranquilo ao seu lado. Não é um lugar onde você não vai ter mais problemas, mas que os problemas serão menores, porque o Deus que você serve é maior, o Deus que está ao seu lado é maior. E depois disso tudo ter acontecido, no versículo 32 diz que, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Ou seja, quando você deixa Jesus entrar no barco da sua vida, quando você deixa Jesus controlar as navegações da sua vida, as ondas baixarão. Os ventos tendem a cessar, porque Ele é o dono do mundo. O próprio Deus que criou a natureza, aquele que, ao seu mandar, ao seu falar, os ventos cessam, as águas se acalmam. É esse Deus também que, se você pedir com fé, crendo que Ele pode todas as coisas, porque para Ele não há nada impossível, Ele também, ao seu mandar, irá fazer cessar as ansiedades do seu coração. No versículo 32, finaliza dizendo: Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, lembre-se que os problemas, muitas vezes, que já tiveram no passado, não foram resolvidos pelo poder de Deus. É nossa missão
é honrar e glorificar o nome dele. É dizer para as pessoas que um dia Cristo me salvou. Ele me tirou das trevas e me levou para a maravilhosa luz. Essa é a nossa missão, testemunhar. Mas para testemunhar devemos ter experiências com Deus. E para termos experiências com Deus, devemos nos permitir nos colocar ao lado de Deus, como vimos aqui antes, ter uma vida de comunhão com Jesus. Ao acordar, estar com Ele. Ao decorrer do dia, estar com Ele. Ao descansar, estar com Jesus. É ter uma fé viva em Cristo. A partir disso, dessas experiências com Deus, você vai ter poder para testemunhar, levantar a sua voz e dizer, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. As pessoas irão querer saber quem é esse. E você, imbuído com o poder do Espírito Santo, irá falar, esse é o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem me salvou, e o Deus que vai também te salvar. Irmãos, que a nossa vida seja um testemunho desse Deus, o Deus que tem poder para todas as coisas, o Deus que é maior que todos os nossos problemas. Está a um passo, chamando você para andar sobre as águas da sua vida, para chegar a Ele, para abraçá-lo, e em breve, em sua volta, subir e viver para sempre, num mundo onde não haverá choro, onde não haverá morte, onde não haverá tristeza, um mundo de paz. Esse é o convite que Deus faz para mim e para você essa noite. Se é o seu desejo aceitar esse convite de Deus, para estar mais próximo dele aqui na terra, para que estejamos pessoalmente com ele no céu, convido a que você ore aqui comigo, clamando para que Deus esteja presente em todos os momentos de nossa vida. Oremos. Santo Deus, quão maravilhoso, Senhor, são os teus atos. Ao estudarmos um pouco mais, Senhor, sobre Ti, nós entendemos que o Senhor é poderoso. O Senhor fez diversos milagres enquanto esteve aqui na terra. Nós sabemos que em nossas vidas, o Senhor também já fez vários, Senhor. Muito obrigado por isso. Perdoa, Pai, se algumas vezes reclamamos que o Senhor não age em nós, através de nós. O fato, Senhor, de estarmos aqui vivos, respirando, Senhor, lendo a Tua palavra com saúde, já é um milagre. Ao olharmos pessoas, Senhor, próximas, que estão enfermas, ou que já faleceram, Senhor, vemos a Tua misericórdia em nossa vida. Ó Pai, queremos ter a fé que Pedro teve, mesmo pequena fé que teve, Senhor, de crer que o Senhor pode fazer todas as coisas, que o Senhor pode fazer com que o homem caminhe sobre as águas. Senhor, por favor, nos dê experiências reais contigo, experiências, Senhor, para que possamos testemunhar o Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Ó Senhor, perdoa também os nossos pecados. Por favor, Senhor, não olhe para ele. Olhe, Senhor, para Jesus que está conosco. Que possamos ser cada vez mais parecido contigo. Possamos ter mais tempo de oração, Pai. Reconhecendo que somos frágeis, que somos fracos, precisamos de Ti. Que a nossa vida não tem valor nenhum se o Senhor não for o maior lastro em nossas vidas. Ó Senhor, tenha misericórdia. Oro também, Senhor, por cada um que está presente, Senhor, nessa live do Zoom. Pessoas que voluntariamente, Senhor, estiveram aqui, estão aqui para encontrar conforto, para ser alimentadas, Senhor, por Ti. Que essas pessoas possam sair daqui mais confiantes em Ti, com o desejo de renovar, Senhor, a aliança feita em algum momento contigo.
E aquelas pessoas que ainda precisam tomar uma decisão, que hoje, Senhor, essa decisão possa ser tomada e que essa pessoa se entregue para que ela seja salva para todo sempre. Ó Senhor, nos entregamos em tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter aberto a tua palavra, por o Senhor ter falado conosco. Fica conosco, com as nossas famílias. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, paz seja com todos. Muito bem, querido. Deus seja louvado pela sua vida, pela palavra que nos trouxe através de você nesta noite. E certamente, irmãos queridos aqui do nosso distrito, estaremos muito bem atendidos, não é? Com o nosso jovem pregador Hélio Fernando, que embarca no próximo dia 10 de março, correto? Dia 10 de março você está embarcando, é isso mesmo? Sim, Senhor, dia 10 de março, com a graça de Deus, estou embarcando. Maravilha. Chegando então na manhã do dia 11, o dia 10 de março será uma quinta-feira, não, melhor dizendo, será uma terça-feira, chegando então, dia 10 é uma segunda-feira e dia 11 é uma terça-feira. Então ele chega na terça-feira, dia 11 de março, e já vai celebrar o Dia Mundial do Jovem Adventista conosco na igreja de Framingham. Então seja muito bem-vindo, querido Hélio, e a todos vocês, queridos, lembrem-se, irmão Said, que bom que você está conosco, irmão Said, irmão e irmã Emilce, da igreja de Pawtucket. Lembrando que nesses mesmos links, amanhã, 6 horas da manhã, horário da costa leste aqui dos Estados Unidos, nós temos a nossa família Primeiro Encontro. Orem pela vida do Hélio, orem pela sua família, representada aqui pelo seu pai, Coronel Hélio, nosso irmão na fé também, e que Deus realmente realize grandes coisas através deste pastor em formação, que vamos ter o privilégio de tê-lo em nossa história, assim como nós vamos entrar na sua história também. Deus o abençoe, Hélio. Bom restante de aulas aí, de provas, e a gente se vê no dia 11 de março, com a graça de Deus, ok? Obrigado, pastor, pelo carinho. Deus abençoe a todos. Muito bem, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos e lembrem-se do mais importante: breve Jesus voltará. Uma boa noite e que Deus os abençoe. Boa noite.